Que o Senhor abençoe vocês. Deus abençoe, irmãos. Eu fico muito feliz de vê-los. Eu sei que a maioria são colombianos. Mas vocês estão aqui. Mas vocês estão aqui é porque o Senhor os enviou com uma missão para evangelizar as pessoas. Evangelizá-los com palavras, com testemunhos, com a mesma vida de cada um e o seu bom exemplo. E eu sei que Deus um dia fará de cada nação, de cada país, Ele fará igrejas muito grandes para Ele. Hoje nós vamos dispor o coração para o Senhor. E como o coro diz que o meu pensamento é Deus, hoje o nosso coração e o nosso pensamento será para o nosso Deus, para meditar na Bíblia, meditar em cada verso da Bíblia, cada parágrafo e as perguntas, tudo é muito importante para o crescimento da nossa vida espiritual. E nós aprendemos do estudo bíblico também, porque aprendemos a boa forma de nos conduzir na nossa vida espiritual para a eternidade. Eu estou contente de estar aqui com vocês. Que o Senhor abençoe. Deus abençoe, irmãos. Irmãos e irmãs, boa tarde. Deus os abençoe. Que bênção tão grande que hoje o Senhor nos deu. Estamos felizes e contentes porque hoje haverá chuva de bênçãos para todos. Sim, claro que sim. Glória a Deus. Eu os convido, irmãos, a realizar uma oração. Vamos orar ao nosso Deus e vamos dispor os nossos corações. Como acaba de dizer nossa irmã Maria Luísa, vamos abrir o coração como se preparássemos uma vasilha para receber hoje as bênçãos que Deus nos vai dar. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus da glória, Rei dos céus, Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso, Tu és mais maravilhoso, Senhor. Hoje estamos aqui reunidos por Ti e para Ti, Senhor, Deus bom, e nos alegra o coração, Senhor, se alegra a nossa alma, nosso coração palpita de alegria, com muito contentamento, porque hoje vamos adorar-Te, a cantar-Te, vamos ler a Bíblia, vamos também aprender desse maravilhoso estudo bíblico que Tu tens preparado para nós, com a nossa irmã Maria Luísa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor, obrigado por Sua misericórdia. Hoje abrimos o nosso coração para Ti, amado Senhor. Hoje Te entregamos o nosso coração, Rei eterno. Tudo isso fazemos por Ti, Senhor amado, porque, Senhor, Tu és o mais maravilhoso que há na vida, e Te adoramos, Te glorificamos e Te damos graças, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, por Tua misericórdia. Tudo isso Te expressamos, Senhor, no nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a nosso Deus. Os convido agora que se sentamos, irmãos. Vamos cantar ao Senhor, assim com esse regozijo e alegria, o hino muito lindo, o hino 245. Deus cuidará de ti. Se Deus cuida de nós, sempre vamos. Aí estão os olhos do Senhor colocados em nós, e assim Deus sempre está guardando-nos e protegendo-nos. Vamos cantar o hino 245, Deus cuidará de ti. En
Bendito e louvado o seu nome, Senhor. Tu és grande, Senhor, e merece a honra, a glória e o louvor. Vamos, nesse momento, aproveitar para dar uma saudação muito especial à nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Irmã Maria Luísa, bem-vinda a Barcelona, bem-vinda a essa cidade que hoje te acolhe com todo o coração. Te amamos, irmã. A senhora tem dado a sua vida pela igreja, tem dado a sua vida pelas coisas de Deus. Que Deus abençoe agora e sempre, irmã. Vamos dar um forte aplauso à nossa amada irmã Maria Luísa, líder espiritual da igreja, colocada por Deus. Nós sentimos orgulhosos da senhora aqui, irmã. Muito orgulhosos, porque a senhora nos ensina a amar a Deus com todo o coração. E vamos dar também uma cordial saudação ao nosso irmão César Eduardo Moreno, administrador mundial da igreja. Irmãos, irmão, bem-vindo. Você também é muito especial, irmão, porque você segue o exemplo da nossa irmã, o seu amor incondicional para Deus. Bem-vindo, irmão César Eduardo. Irmã Ângela Oviedo, vice-presidente mundial da Fundação Internacional Maria Luísa de Moreno, bem-vinda. Que alegria recebê-los. Também se encontra conosco nosso irmão Manuel Virguês, senador da República, representando os valores da honestidade por meio do Partido Mira. Plano de Deus, glórias ao Senhor. E sua esposa, a irmã Edith Vassolinskis, e sua filha Samantha, bem-vindos. E também nosso irmão Juan Pablo Oviedo, irmão da nossa irmã Ângela Oviedo, bem-vindo, irmão, que alegria recebê-lo aqui em Barcelona. E aproveitar também para dar uma saudação a todos os pastores que hoje aqui nos acompanham, bem-vindos. Também queremos aproveitar para dar uma saudação ao supervisor da Igreja da Itália, nosso irmão Josué Tarissona e sua esposa. Bem-vindos a Barcelona, irmãos. Recebemos com muita alegria e carinho. E também uma saudação especial para o supervisor das igrejas da França, nosso irmão Maurício Gutierrez e sua esposa. Bem-vindos, irmãos. Que alegria tê-los aqui. E agora queremos saudar a todas as igrejas que hoje estão aqui congregadas, que hoje vieram com o coração aberto. Vamos saudar os irmãos de Girona. Onde estão os irmãos de Girona? Bem-vindos. Bem-vindos, irmãos. E a seu pastor, o irmão Julião Norenha e sua esposa, que aqui também nos acompanha. A igreja de Lleida. Bem-vindo, irmãos. A seu pastor especial, a nosso irmão Jason Eraso e sua esposa Andrea. Os irmãos de Reus, Aragona. Bem-vindos, irmãos. Ao seu pastor, uma saudação ao irmão Maurício e sua esposa Cláudia. E também vamos saudar os irmãos de Venasque e também de Huesca. Onde estão os irmãos de Venasque e Huesca? Bem-vindos. São dois grupos que estão se reunindo e estão sendo visitados pelo nosso irmão Jason Erasco. Que Deus os abençoe, irmãos. Bem-vindos. E também tem um grupo que está aqui perto da fronteira, da França, que se chama Perpignan. Onde estão os irmãos de Perpignan? E esse grupo que está com o nosso irmão Maurício Gutierrez, a igreja de Sabadell. Onde está? Bem-vindo, irmãos. Uma saudação especial ao pastor Carlos Sanchez e sua esposa. E também os irmãos Barcelona. Com os seus pastores, o irmão Ricardo e a sua esposa, e o irmão Julián com sua esposa. Deus os abençoe. A igreja de Deus vive onde está. Glórias ao Senhor, glória ao Senhor, glórias ao nosso Deus.
Agora, irmãos, vamos seguir cantando ao nosso Deus. Uma saudação muito especial para os irmãos que se encontram aqui no salão ao lado, que hoje vão receber muitas bênçãos. E vamos cantar ao Senhor o hino 204. Cantem com alegria. Hino 204. Sangre en el madero de aquella cruz, brilla paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde moradas fue a preparar Cristo el pastor eterno que sus ovejas vino a salvar. Bendito nosso Senhor, louvado seja nosso Rei, nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, bendito o seu nome. Eu os convido agora, irmãos, que fiquemos de pé, vamos cantar um coro muito maravilhoso ao Senhor, que se chama Quem como Tu, Senhor? Quem como nosso Deus? Grande em poder, grande em façanhas. Vamos cantar esse coro, coro 77. Quem como Tu, Senhor? Entre os deuses, quem como Tu, Senhor, entre os deuses, quem como Tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, fazedor de maravilhas, fazedor de maravilhas. Quem como Tu, Senhor, entre os deuses, quem como Tu, Senhor, entre os deuses, quem como Tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, fazedor de maravilhas, fazedor de maravilhas. Quem como Tu, Senhor, entre os deuses, quem como Tu, Senhor, entre os deuses, quem como Tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, fazedor de maravilhas, fazedor de maravilhas. Bendito e adorado seja seu nome, Senhor. Glórias ao nosso Deus para sempre. No estudo bíblico que realizou nossa irmã Maria Luísa em Oviedo, uma irmã recebeu uma bênção muito grande, porque ela já levava 11 anos tomando 3 medicações, que tinha insônia e não conseguia dormir. E nesse dia, na oração com a nossa irmã Maria Luísa, foi libertada, foi curada. Glórias ao nosso Deus. Bendito ao Senhor. Que maravilhoso quando valorizamos essa oração da nossa irmã Maria Luísa, que sempre se recebe bênção. Vamos cantar o último coro, coro A Igreja é Tua, coro 52, A Igreja é Tua.
A igreja é tua, Senhor, te pedimos, tua santa presença nós queremos ter. O tempo voa e aqui nós dormimos, por isso pedimos teu santo poder. Aviva a tua obra por meio dos anos, porque indiferente vai por aí. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento, que sinta teu povo, teu santo poder. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento, que sinta teu povo, teu santo poder. A igreja é tua, Senhor, te pedimos, tua santa presença nós queremos ter. O tempo voa e aqui nós dormimos, por isso pedimos teu santo poder. Aviva a tua obra por meio dos anos, porque indiferente vai por aí. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento, que sinta teu povo, teu santo poder. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento, que sinta teu povo, teu santo poder. Bendito nosso Deus! É chegado o momento da bênção com vocês, nossa irmã Maria Luísa. Bem-vinda, irmã. Recebamos nossa mãe espiritual. O Senhor abençoe vocês mais uma vez. O nosso Deus está contente hoje conosco. O Senhor fica muito feliz quando nós cantamos com entendimento, pensando e meditando no que falamos, no que cantamos, a mensagem que o coro ou o hino diz. E hoje queremos dizer para o Senhor: obrigada por existir. E queremos dizer para o nosso Deus: obrigada pelo privilégio que nós temos dele ter se dignado e humilhado, Deus, de nos colocar no seu caminho para que nós possamos ter o privilégio dele nos escolher para este trabalho de evangelizar, que Deus tenha nos dado a oportunidade de conhecermos os seus caminhos. Agradecemos ao Senhor, agradecemos ao Rei. Poderoso é o nosso Deus. Grande é o Senhor, e Ele quer que nós sempre louvemos Ele, que nós sempre andemos nos seus caminhos e o agrademos em tudo. É por isso que é muito necessário ler a Bíblia 1 e 1000 vezes. Porque a cada vez que nós lermos ela, aprenderemos uma coisa nova e nós conseguimos nos afirmar mais no caminho do Senhor. Amadurecemos na nossa vida espiritual. Vocês podem sentar, irmãos. Bem, com esta felicidade e alegria que eu sinto, e eu acho que vocês também, vamos ler no Salmos 97. Vamos meditar no Salmos 97, os que trouxeram a sua Bíblia, e nós estaremos lendo e depois vou começar com as perguntas do dia de hoje. Bem, então diz no Salmo 97, o Senhor reina. Regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Aqui, quando fala sobre a terra, está falando de todos os seguidores do Senhor. Aquele país ou aquela terra nova que o Senhor está oferecendo para nós, na qual nós estamos começando a andar, uma nova terra nos caminhos do Senhor.
E quando diz que alegrem-se as muitas ilhas, aqui está falando sobre os gentios, que eram as pessoas que antigamente não faziam parte do povo de Israel. E é por isso que chamavam as nações estrangeiras, ou as ilhas também. Em Isaías, o Senhor, ele diz que o evangelho seria pregado para todos e ainda as ilhas esperavam a lei do nosso Deus, se referindo aos gentios e o restante das nações, o restante das pessoas no mundo que não participavam de ser parte do povo de Deus ou o povo de Israel, mas Deus também tinha feito promessas para eles. E eu acho que nós fazemos parte dessas pessoas gentias, nós estamos incluídos nessas pessoas das ilhas. E no verso 2 diz: nuvens e escuridão ao redor dele, justiça e juízo são a base de seu trono, do trono do nosso Deus. O fogo irá diante dele, diz aqui que é o fogo, e abraçará seus inimigos ao redor. Os inimigos do nosso Deus são os que falam mal e amaldiçoam a Deus, os que negam a Deus e se tornam inimigos dele. Mas o Senhor aqui fala que eles se darão mal se eles não se arrependerem, se eles não mudarem de opinião. Um dia serão abraçados pelo fogo e o fogo os destruirá. É por isso que nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de andarmos no caminho do Senhor, segurando na mão dele. Diz no 4, seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra o vê e se estremece, os montes se derretem. Quando aqui fala sobre os montes, não são os montes físicos, são os grandes governantes, os grandes reis e governantes do mundo. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça. E todos os povos veem sua glória. Aqui está falando de quando o Senhor Jesus veio pregar a sua palavra. E diz que os céus foram os primeiros que viram o Senhor. E logo que ele chegou na terra, diz aqui que todos os povos viram a glória do Senhor e ainda estão vendo e verão ainda mais. Verso 7. Envergonhem-se todos os que servem as imagens de escultura. Aqui o Senhor falou contra a idolatria. Os que se gloriam nos ídolos. Postrem-se a ele todos os deuses. Porque o Senhor, ele é zeloso. E quando Deus fez o homem, e o homem começou a se multiplicar na terra e se formaram povos, eles se desviaram e começaram a crer em ídolos e fazerem deuses e fizeram todos os seus deuses com os elementos da terra, com tudo que conseguiram. Fizeram deuses, os invocaram, os adoraram. Também adoraram e invocaram mortos, espíritos, adoraram também tudo que eles estavam vendo lá em cima nos céus, a lua, as estrelas, o sol. Tudo eles fizeram deuses e se afastaram de Deus. E eu estou falando disso desde Adão. Por isso Deus se enraiveceu e Deus é um Deus zeloso. E quando Deus formou o povo de Israel, ele disse para Moisés: ensina para eles o caminho. Ensina para eles que Deus é espírito e que tem de se buscar a Deus em espírito, que ele não é um ídolo, não é uma coisa física, não é nada físico. Deus é zeloso, ensina para o povo. O povo foi muito desobediente. E nós hoje estamos na presença de Deus e o Senhor está formando um povo também. O Senhor Jesus Cristo, ele está formando o seu povo, a sua igreja.
porque o povo que Moisés formou não quis receber nem aceitar as bênçãos de Deus. Eles não quiseram os favores do Senhor. Eles se afastaram e se tornaram inimigos de Deus. E é por isso que o Senhor decidiu formar um novo povo, com Cristo Jesus. E nós nos sentimos que fazemos parte desse povo. Essa é a nossa esperança. Nós estamos esperando todos sermos parte do povo de Israel espiritual, sermos desse povo que o Senhor fala e diz que Ele morará com esse povo e morará no coração de cada um. É essa a esperança que nós temos de Deus morar no nosso coração, para que dessa mesma forma, com a ajuda do nosso Deus, tudo seja mais fácil e simples, o adorar, o seguir, servi-lo e nos afastarmos aqui, como diz, que não se gloriem dos ídolos, não se postrem diante dos deuses. E no 8 diz, Sião o ouve. Sião é a igreja espiritual. Sião o ouve e se alegra, e as filhas de Judá, que é o mesmo que Sião, ó Senhor, regozijaram-se por causa de teus juízos, porque tu, Senhor, és excelso sobre toda a terra, estás exaltado sobre todos os deuses, e os que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Então, este verso não era só para aquela época, é para nós também hoje e para o futuro, para aqueles que virão após. Diz, os que amais ao Senhor, a Deus, aborrecei o mal. Ele guarda, o nosso Deus guarda as almas de seus santos, das mãos dos ímpios os livra. Uma promessa maravilhosa que nós temos aqui, onde temos que confiar no Senhor, porque Ele nos guarda e nos protege quando o inimigo nos persegue. No 11, luz está semeada para o justo e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos justos no Senhor e louvai seu santo nome. Bendito seja o Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. E assim, irmãos, no dia de hoje, nós vamos honrar o Senhor com as perguntas. Mas não sei se vocês gostariam que nós cantássemos um coro antes. O que cantaremos para o Senhor? Grande é o Senhor? Vamos cantar ao Senhor, grande é o Senhor. E cantemos com todo o nosso coração. E vamos cantar assim, sem a música, com a nossa garganta. Vamos cantar. Grande es Jehová, y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. Provincia es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte la ciudad, el gran rey, es el monte de Sión a los lados del norte la ciudad, el gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión a los lados del norte la ciudad del gran rey. Glória ao Senhor, glória ao nosso Deus. Agradecemos o Senhor. Agora sim, vamos começar.
Vamos começar agora sim com as perguntas. Onde vamos começar? Lá diz número 1? Vamos começar. Irmã Maria Luísa, estamos muito felizes. Lhe damos uma cordial boas-vindas aqui a Barcelona, a você e a toda a sua comitiva. É uma promessa cumprida de nosso Deus que a estaríamos vendo pessoalmente e que lhe faria uma pergunta. Sim, irmã. Agora, irmã Maria Luísa, vou remeter-me ao livro de Daniel. Sim. Capítulo 12, versículo 3. Sim, irmã. Posso ler, irmã? Pode, irmã, pode. Daniel 12, 3. Sim. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinaram a justiça, como as estrelas, a perpétua eternidade. Irmã Maria Luísa, conforme ao versículo que acabo de ler, vejo refletida sua vida e dedicação ao de Deus para nos ensinar com tanto amor. E isso é o que nós aprendemos de você. Por isso, hoje, irmã Maria Luísa, estamos felizes de que você seja nossa mãe espiritual e líder. Deus continue respaldando a você e a todos os que pregam a palavra de Deus, para que todos tenhamos a oportunidade de salvação e vida eterna. Irmã Maria Luísa, minha pergunta em si está aqui onde diz, como as estrelas, a perpétua eternidade. Onde diz, os entendidos... Bem, essa aqui é a visão que Daniel viu para o tempo do fim. E diz, então, no verso número 2, diz, e muitos dos que dormem, quer dizer, aqueles que já morreram fisicamente, diz, no pó da terra ressuscitarão. Aqui está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo mais uma vez, porque diz que ele virá nas nuvens e quando ele vier novamente, ele não vai pisar na terra, virá sobre as nuvens. E aqueles que já morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. Ressuscitarão e subirão para receber ao Senhor. Os que estejam vivos naquela época e sejam seguidores do Senhor, diz aqui então que eles serão transformados num corpo glorioso, subindo nas nuvens também para receber ao Senhor. É o que diz no verso. Então no 2 diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão, quer dizer, para serem castigados. No 3, os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os entendidos somos nós, ou Deus quer que nós sejamos inteligentes, sábios e entendidos para seguirmos o caminho do Senhor, compreendendo a sua doutrina, os seus caminhos, compreendendo que há um caminho de salvação e que também há um caminho de condenação, mas para os entendidos, para os inteligentes. E nisso nós aqui estamos nos contando como eles, porque estamos escolhendo o melhor. Nós estamos escolhendo o que é melhor. Então, os entendidos são aqueles que ouviram o Evangelho e o aceitaram e seguiram o caminho do Senhor. São eles os entendidos e nós temos a esperança de estarmos nesse grupo. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça, quer dizer, aqueles que evangelizaram, como as estrelas, a perpétua, diz aqui que se compara. Os entendidos resplandecerão como o firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça, a multidão, eles ensinaram o evangelho, eles são comparados com as estrelas à perpétua eternidade. É o mesmo grupo e nós temos a esperança que nós estejamos aqui neste grupo maravilhoso, porque é a mesma coisa. Os entendidos são o mesmo que aqueles que ensinaram justiça para a multidão.
é o mesmo grupo. E diz o Senhor que nós estaremos num lugar muito especial e brilharemos como o firmamento. É isso o que o Senhor diz aqui. Valorizemos o nosso Deus, valorizemos o que Deus fez por nós na nossa vida, de falar conosco, nos convencer, nos deixar estar com Ele, mudar o nosso coração, fazer do nosso coração um coração humilde e obediente que quer seguir os seus caminhos. Fiquemos neste grupo e nos daremos muito bem todos os dias da nossa vida e na eternidade também. É isso. Vamos continuar? Bem-vinda, irmã Maria Luísa. Perdão. Bem-vinda a Barcelona. Eu quero fazer uma pergunta que se baseia em 2 livros diferentes da Bíblia. O primeiro está em Cantares 6, versículo 1. Sim. Cantares 6? Sim. E obrigada, Sim, irmã, porque é uma promessa cumprida de muitos anos. Eu venho da igreja tradicional e é uma promessa de Deus que estaria neste estudo bíblico. E posso ler, irmã? Sim, mas pode. Para onde foi teu amado, ó mais formosa de todas as mulheres? Para onde se dirigiu teu amado? E o procuraremos contigo. E quero continuar em 1 de Coríntios 9, versículo 24. 1 de Coríntios 24, 9, 24. Sim, pode ler. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo exercita o domínio próprio. Eles, na verdade, para receber uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Minha pergunta, irmã, é que... para mim, a motivação é o amor de Deus, mas a Deus eu tenho em espírito e sempre na profecia me diz, eu estou ao teu lado, vou contigo. Mas para mim é muito difícil não tê-lo fisicamente. E a carreira, o prêmio e a coroa, muitos as vejo atesourando. Eu digo, Cristo, pois que as minhas coroas e os prêmios não me importam, o que me importa é o amor de Deus. Quando comecei a vir à igreja em intervalos, tinha muito medo, porque tenho vivido muitas tribulações, muitos impedimentos. E eu gostaria, lendo o livro de vivências, eu refletia e dizia, Deus, o que a irmã Maria Luísa explica no livro, eu creio que é pouco, porque eu vejo você que para mim é um exemplo de valentia e bravura. Então, como conseguir essa valentia, essa bravura, quando realmente a carreira, um prêmio não é a motivação, senão o amor de Deus, e a Deus não tens contigo fisicamente. Obrigada, irmã, que Deus abençoe. Bem, eu entendo que para a irmã é difícil entender ou compreender como é ter a Deus em espírito. Sim, porque o mundo não oferece absolutamente nada. Vamos dizer, o mundo ensinou para as pessoas ou a humanidade foi ensinada que eles devem crer em algo ou alguém que eles estejam vendo, tocando, encostando, mas isso não está certo. Não é necessário nós termos a Deus materialmente, tocar ou encostar em alguma coisa, porque Deus está no nosso coração. E quando Deus verdadeiramente entrar no seu coração, você conseguirá senti-lo e não terá a necessidade de ficar na frente de uma coisa física e material, e você não dirá, mas é que eu sinto que Deus não está comigo. Como é que Deus vai estar comigo se eu não sinto nada? Quando Deus está no coração, nós sentimos emoção, felicidade, alegria, não é? E é assim como o amor. Por exemplo, o amor de um casal. Falemos do amor de um casal. Os dois, eles se apaixonam. E o um sente que ele ama ela, que ele a ama. Mas mesmo estando longe, ele sente que ama ela. Ele diz, eu sinto que amo ela, ou ela sente que me ama, mas eu não estou perto dela. Uma coisa que está aqui dentro é uma coisa abstrata, que se sente, mas não consegue se tocar nem encostar.
O amor de Deus nós sentimos quando Deus vem no nosso coração, Ele vem na nossa vida, quando Deus cumpre as promessas para nós, quando Deus fala conosco. Quando Deus fala conosco, Ele toca na nossa alma, Ele toca no fundo da nossa alma. Muitas vezes as pessoas choram. Quantas vezes nós já choramos quando Deus fala conosco na profecia? Deus fala conosco na profecia e é o Espírito Santo quem usa a boca dessa pessoa para falar. E como é o Espírito Santo quem está usando a boca dessa pessoa para falar conosco, é por isso que essa palavra chega no fundo da nossa alma, porque é Deus quem está falando. Quando nós, os seres humanos, falamos, nós não conseguimos mexer em ninguém. Nós falamos e ninguém se quebranta, ninguém se mexe, mas Deus, Ele nos quebranta sim, com as suas promessas, com o que Ele fala conosco, com o que Ele nos promete, nos aconselha, nos guia, nos diz muitas coisas na profecia. O Espírito Santo está lá, falando conosco ao fundo da nossa alma, então nós sentimos essa felicidade, essa emoção, choramos, nos quebrantamos. Então, siga em frente, porque você viverá muitas experiências com Deus. Então, Deus estará no seu coração e você vai senti-lo e não terá mais essa necessidade, nem pensará que sente falta de estar diante de uma coisa física ou material. Não, você fechará os seus olhos. Se você quiser, levanta as suas mãos, feche os seus olhos, levanta as suas mãos e diga: Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que fizeste os céus e a terra e o universo, Tu que és o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu falo contigo, peço para ti que me concedas tal coisa, que me guardes, me ajudes, tire de mim esse problema, tires essa amargura, essa tristeza, me ajuda. Faça isso e Deus vai lhe responder. Porque Ele está do seu lado, ouvindo. Ele está ouvindo você. Então, você vai viver essas experiências e você será muito feliz. Continue em frente e eu parabenizo você de ter conhecido, que você esteja conhecendo este caminho do Senhor. Luísa, que Deus abençoe. Vamos seguir. Vamos seguir, sim? Vamos seguir, sim. Boa tarde, irmã. Bem-vinda a Barcelona. Venha da igreja de Lleida. Receba uma saudação cordial de todos os irmãos de Lleida. Irmã, gostaria de fazer uma pergunta, se a senhora me permite. Irmão. A pergunta está relacionada com a passagem bíblica, Lucas 5, versículo do 4 ao 6 e versículo 8 e 9. Sim. Versículo Sim. 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: rema mar adentro e lançai vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu dizendo: Mestre, depois de trabalhar muito durante toda a noite, não pescamos nada, mas como tu me pedes, lançarei a rede. Assim fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixes, e a rede deles rompia-se. 8. Quando Simão Pedro viu isso, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, diante da captura dos peixes que haviam pescado. Irmã, nesses versos vejo como Simão obedeceu ao Senhor, apesar de ter duvidado por um momento, quando lhe disse o Senhor: toda a noite estivemos aqui trabalhando e nada tínhamos pescado. Entendo que Simão pensou humanamente, ao ser pescador e conhecer o mar, pensou que não havia mais possibilidade de pescar nada, mas todavia obedeceu, porque respeitava e confiava no Senhor. Ocorreu esse milagre. Entendo que Simão se arrependeu porque ter duvidado, que nesse momento eu creio ser normal, porque os apóstolos todavia não tinham experiências com o Senhor. Hoje em dia, irmã, temos entendido que temos 4 passos na fé, que são crer, obedecer, esperar e atuar. E vemos como muitos crentes praticam esses passos, mas todavia, apesar de praticá-los e de ver os milagres que o Senhor tem feito em suas vidas em algumas ocasiões, algumas vezes ainda duvidam em muitos aspectos. E minha pergunta é, irmã,
Por que ocorre isso? Porque, apesar de vermos os milagres de Deus em nossas vidas, as pessoas duvidam em alguns momentos. Muito obrigado, irmã, que Deus abençoe. Os seres humanos somos assim, fracos, os seres humanos somos assim, temos essas fraquezas, mas no meio dessas fraquezas, Deus, Ele tem misericórdia e nos ajuda o tempo todo e fala para nós a mesma coisa sempre e nos lembra das coisas, porque se não fosse assim, tudo seria perfeito. Desde o primeiro momento que Deus falasse conosco, nós já obedeceríamos e nos tornaríamos perfeitos, mas não, como seres humanos é a fraqueza da nossa carne e também o inimigo que temos, que impede que nós possamos obedecer a Deus e compreender e entender a doutrina na hora. Portanto, o Senhor, o Espírito Santo, sempre diz as mesmas coisas para nós o tempo todo. Quando o Espírito Santo fala conosco, ele diz: segue em frente, seja corajoso, se esforce, confia, tem fé, não desanima. O Espírito Santo diz isso o tempo todo, ele repete o tempo todo isso, porque ele sabe que, como seres humanos que somos, esquecemos disso e que não somos o suficientemente fortes e capazes de lembrar da promessa de Deus ou da ordem de Deus sem ele ter que repetir uma e muitas vezes. Nós somos assim, os humanos, mas Deus, ele tem paciência conosco e é por isso que nós também, como humanos, quando estamos ensinando, sempre dizemos as mesmas coisas, sempre dizemos o mesmo. E lemos a Bíblia uma e muitas vezes e temos que continuar lendo a Bíblia, porque é assim que lembramos as coisas de Deus, porque senão, como humanos, esquecemos de tudo, acabamos nos descuidando, não buscamos a Deus e esquecemos que Deus existe. É isso. Então é muito normal, não fiquemos angustiados por causa disso, porque é normal. Aqui, Pedro estava começando a conhecer o Senhor e ele estava começando a ensinar os caminhos para eles, ensinando para eles a doutrina do Evangelho, o reino dos céus e mostrando para eles que ele era o Senhor. Contudo, para eles era um pouco difícil crer de uma hora para outra, por isso vinha a dúvida, vinha a desconfiança em alguns momentos. Eles só conseguiram entender e compreender depois da morte do Senhor Jesus Cristo, porque diz na Bíblia que o próprio Senhor tirou uma venda dos olhos deles que não lhes permitia entender, e quando ele tirou essa venda, eles compreenderam a verdade e a realidade do que eles viveram e choravam e ficavam tristes, dizendo: por que não conseguimos entendê-lo quando ele esteve conosco? Por que nós desprezamos esse tempo? Por que não aproveitamos para termos desfrutado a presença do Senhor? Eles começaram a se lamentar e isso acontece conosco em alguns momentos, em algumas situações da nossa vida, onde Deus faz milagres e coisas grandes na nossa vida e nós esquecemos, e é como se esquecêssemos, e o Senhor tem que nos lembrar novamente, ter que dizer novamente: mas segue caminhando, não cansa, seja corajoso, não desanima. O Senhor sempre fala o mesmo para nós e Ele sabe que nós, como seres humanos, que Ele precisa estar aí como um motor. O motor tem que funcionar para que alguma coisa ande, e se o motor desligar, então tudo deixará de funcionar. É esse o nosso Deus, Ele é o nosso motor e Ele, portanto, tem que o tempo todo ficar ativo conosco para que nós continuemos e não cansemos, não esqueçamos, não fiquemos com preguiça, não percamos a nossa fé, a confiança, porque tudo isso pode se perder se o Senhor não estiver conosco, nos animando em todos os momentos da nossa vida, todos os dias da nossa vida. É por isso que Deus diz: vocês têm que ler a Bíblia e orar o tempo todo. Orem o tempo todo. E assim eu estarei o tempo todo com vocês e os ajudarei para que consigam chegar até o final na meta. É isso, é assim a vida espiritual, é assim a vida dos seres humanos e é assim como Deus age conosco, os seres humanos. Mas graças ao nosso Deus, porque nós temos o Senhor que Ele não cansa de dizer o mesmo para nós sempre. Ele sempre nos anima, Ele sempre nos motiva para que sigamos em frente. Bem, vamos seguir em frente com outra pergunta.
Boa tarde, irmã Maria Luísa. Sim, irmã. Meu coração está muito alegre neste momento, tão alegre como aquele primeiro estudo bíblico onde eu vi você pela primeira vez. Esse testemunho que compartilhou o irmão Jonier quando começamos. E então, irmã, eu venho da igreja tradicional, fui criada numa família muito católica. E, irmã, como lhes compartilhou o irmão Jonier, nesse primeiro estudo bíblico, eu me senti tão regozijada, irmã, tão feliz, porque desde criança eu sempre orava ao Senhor e lhe dizia que quem poderia ensinar-me, quem poderia explicar-me tudo o que ele tinha escrito nesse livro tão maravilhoso e nunca havia encontrado até esse primeiro estudo bíblico. Eu, quando ouvia você, irmã, eu dizia em meu coração, em meu pensamento, eu não compartilhava com ninguém, eu dizia: somente se Deus está no coração dela, pode ensinar da maneira que ensina e pode entender esse livro da maneira como o entende. Esse dia eu recebi profecia e o Senhor me disse que porquanto eu tinha crido que ele se manifestava por meio de seus lábios, agora ele estaria me guiando por meio de sonhos. E o primeiro sonho, irmã, que o Senhor me deu foi efetivamente chegando nessa igreja tradicional, onde tudo estava escuro, mas tinha muitas pessoas com a Bíblia nas mãos, tentando ler, mas não conseguiam. E eu senti uma grande tristeza no meu coração e eu disse: por que não podem ler? Porque eu não os estou ouvindo. O que acontece? Então eu olhei e eu disse: claro, é que não tem luz. Esses irmãos não têm luz para poder ler. E eu lhes disse: já venho, vou buscar a luz. Mas quando eu comecei a procurar a luz, vi que todos tinham teias de aranhas nos olhos, nos ouvidos, tinham aqui as mãos atadas, na boca. Eu disse: não, vocês porque estão assim? Esperem que eu vou. E tinha uma porta branca. E eu disse: se a luz não está aqui, não vou poder ajudá-los. E eu abri essa porta, irmã, e você estava sentada com a Bíblia, lendo-a, e no teto tinha um buraco que entrava um raio de luz, iluminando a Bíblia, e você me disse: bem-vinda, irmã. E eu lhe disse: irmã, venha. Você deu o estudo bíblico de ontem. Acompanhe-me e ensinamos a todos esses irmãos o que você me ensinou. E você, sorrindo, me disse: não, é em seu tempo. Depois você se encarregará deles. E aí despertei. Uma tarefa muito grande que o Senhor deu para a irmã. Uma tarefa que o Senhor deu para a irmã, o trabalho que o Senhor deu para a irmã de evangelizar e iluminar as pessoas que estão nas trevas. Graças a Deus, graças ao Senhor. Muito linda a revelação da irmã e que isso a convenceu Amém. para seguir o Senhor. Bem, Irmã? Sim, irmã. Irmã, eu fui uma mulher estéril. Com meu esposo, durante muitos anos, tentamos um filho. E os médicos, por mais de 2 anos, nos fizeram exames, testes em ambos. E finalmente nos disseram que não tinham nada o que fazer, que tínhamos que optar por algum procedimento. Eu, orando ao Senhor, com lágrimas, lhe disse: Senhor, não permitas. Eu sei que tu tens poder. E o Senhor, em sua santa profecia, através do Espírito Santo, me disse: e tens visto que a todos pus um limite. Agora, quando estejas no estudo bíblico, quando, minha serva amada, ore por doenças, tu ponhas tuas mãos em teu ventre e me pedirás que cure aquilo que não lhe permitiu a ciência. Eu criei, irmã, e naquele estudo bíblico, quando você orava por curas, eu fiz como o Senhor me ordenou. E nesse momento, irmã, eu senti uma dor tão forte em meu ventre que a irmã deveria ter chamado uma ambulância. Foi tão forte a dor que senti que ia me sentar. E eu disse: Senhor, és tu curando-me por meio da palavra de tua serva amada. Glória a Deus. Depois de um mês, irmã, desse estudo bíblico, eu engravidei.
Glória a Deus. Graças ao Senhor. Que lindo é quando Deus tem misericórdia de nós e quando nós ganhamos o coração de Deus também, ganhamos a graça dele, a misericórdia dele. E o Senhor, então, ele nos agrada, nos dá revelações. Veja esses sonhos tão lindos, tão exatos, e Deus cumprindo. Então, o que mais pediremos para o Senhor? Não podemos duvidar. Só nos submeter e obedecer ao Senhor e agradá-lo em tudo, porque ele merece. Uhum. Sim, irmã. Eu pedi um menino ao Senhor, eu dizia ao Senhor, eu quero um homem que te sirva. E o Senhor me disse em um sonho com você, irmã, vendo-me em uma sala de parto, você era minha parteira e você me dizia, irmã, tal como você pediu ao Senhor, aqui o tem. E era um menininho. Ah, que bom, irmã. E você já o dedicou para o Senhor e será assim? Você o dedicou para servir a Deus e será assim? Amém, irmã. Irmã, meu filho nasceu perfeito. Os médicos se surpreendiam de que Alan, com poucos meses de vida, já me diziam, senhora, seu filho não vai correr, não vai caminhar, perdão, seu filho vai correr. É impressionante como seu filho se move. Mas veio palavra do Senhor, irmã, em profecia e me disse, estarei com aquele pequeno para cuidar do seu coração. E aos 4 meses dessa profecia, meu filho se desconectou. Ele parou de se mover, deixou de ver, desconectado. Os especialistas me disseram, mamãe, sentimos muito, mas essa é a situação que seu filho terá de agora em diante. E eu orei ao Senhor, lhe disse, pai, tu me destes esse filho perfeito, e tu não te equivocas em tuas promessas, Senhor, seja feita a tua vontade nele. Eu tive um sonho com o irmão Carlos Alberto, no qual ele vinha na igreja, ministrava-me profecia e me disse, agora pegue teu pequeno e vai aos estudos bíblicos com ele. Assim obedeci, irmã. Eu comecei, apesar dele não poder, por seu estado, levá-lo aos estudos bíblicos. E cada vez que você orava por curas, meu filho, ao sair da igreja, vomitava para seu corpinho e começava a mover-se, a rir, a melhorar, irmã. Tive um sonho com você onde você me disse, irmã, não se preocupe, essa epilepsia do seu filho já se foi. E você me disse, veja, irmã, quando você precisar de mim, me chama. Você me entregou a Bíblia, e a Bíblia era cheia de ouro nos lados. E você me disse, aqui está meu telefone, me chame. E eu entendi. Mas meu filho, irmã, tem 9 anos, hoje em dia, e continua se convulsionando, continua com epilepsia, que tem sido o nosso grande problema, e em meio de sua deficiência. Então, eu queria lhe pedir, irmã, que, por favor, o Senhor me disse, não entristeça seu coração, porque tu desconhece que nesses episódios que eu permito a esse pequeno, tu desconheces o que eu lhe permito ver, sentir e experimentar. Aí me libertou o Senhor, porque pois para mim era de grande tristeza vê-lo nessa situação. Mas a partir dessa profecia o Senhor me libertou, e eu, por misericórdia do Senhor, me deu o dom de cura, então imponho as mãos sobre ele, e a epilepsia para. Bem, irmã. Irmã, eu gostaria de pedir-lhe que, por favor, no final, na oração, você, por favor, peça por epilepsia. Uhum. Bem, irmã, você ore e também leia a Bíblia. Continue lendo a Bíblia, porque Deus quer que você leia a Bíblia. E lá você encontrará muitos segredos e palavras motivadoras para o seu coração, para a sua vida. Continue impondo as mãos no menino e confiando, porque o Senhor cumprirá a promessa que Ele fez e tudo será perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então continue crendo e confiando, irmã. Continue confiando. Continue em frente. Sim. Irmã, uma pergunta, por favor, baseada na Bíblia.
Sabemos que por doutrina, Deus dá o batismo com o Espírito Santo por misericórdia, e não porque uma pessoa seja perfeita, senão para que esse coração creia em Deus e busque essa perfeição. Mas até que ponto estamos nos justificando? Por essa razão, justificando nossa má maneira de viver diante de Deus, e estamos sendo permissivos em nossas ações, em nossa conduta, reprovada diante de Deus, porque, como sabemos que o batismo não é para os perfeitos, então ficamos tranquilos por isso e continuamos reincidindo nessa vida desorganizada e esperando que Deus batize com o Espírito Santo. E que seja ele o quê? É que o batismo com o Espírito Santo é o sinal, diz na Bíblia, que é o penhor da salvação, o sinal que Deus deixou para que as pessoas no mundo identificassem a verdade de Deus, a verdadeira igreja e o verdadeiro caminho de Deus. Ele disse que, como sinal, as pessoas falariam em outras línguas e elas teriam o dom de impor as mãos e o dom de cura e existiriam muitos milagres, e esse é o sinal para que as pessoas conhecessem a igreja verdadeira. Se as outras igrejas que dizem que são cristãs, eles não praticam isso, não falam do Espírito Santo e o Espírito Santo não se manifesta, então devem duvidar que eles estão andando no caminho da verdade. Nós sabemos aqui que estamos andando no caminho da verdade pelas manifestações que Deus fez nas nossas vidas. Os dons espirituais, não em todos, mas todos esperamos que a qualquer momento Deus dê essa grande bênção para aqueles que não a têm, esperando no Senhor. E também vendo nos outros irmãos as experiências espirituais que eles experimentam, que faz que nós saibamos que estamos andando no caminho certo. Então, depois de receber os dons espirituais que Deus dá, a pessoa tem de se aperfeiçoar, a pessoa tem que mudar a sua vida, tem que agradar a Deus. Então, é um processo. A nossa vida espiritual é um processo de crescimento até chegarmos num grau de maturidade espiritual. E aí é onde está a luta de todos nós. Alguns triunfam rapidamente, outros demora muito, e há pessoas que persistem no seu pecado, outros saem logo desses pecados, e aqueles que persistem por alguma razão estão nessas condições. Então é por isso que entre todos nós, os crentes, oramos uns pelos outros, e isto é uma ajuda também, e Deus vê isso, e por isso o Senhor diz: orem uns pelos outros, imponham as mãos, e é exatamente por isso, para que Deus liberte, tire as ataduras, e tire as ataduras que uma pessoa tem, que não a deixam mudar de vida, mesmo que ela tenha recebido o Espírito Santo, não consegue mudar a sua vida, porque há muitos obstáculos, o diabo coloca muitas coisas para ele, só Deus quem sabe. Então o que nós fazemos é orar, cumprir com os mandamentos que o Senhor dá para nós, impor as mãos, orar uns pelos outros, pedir para Deus, e a pregação, os ensinamentos, para ver se as pessoas conseguem entender, para que as pessoas não sejam teimosas, nem façam a sua vontade, não continuem pecando, para que elas mudem. É isso que nós fazemos o tempo todo, mas também não vamos culpar uma pessoa e dizer: é que como você recebeu o Espírito Santo, agora você ficou quieto, e se justificando que isso é suficiente. Não. Nós seguimos todos lutando, porque acontece uma coisa com uns, acontece outra coisa com outros, uns são mais fortes, outros são mais fracos, outros entendem, outros não compreendem. Então, entre todos nós, nos ajudando com os dons espirituais, podemos nos ajudar para que Deus nos prospere, nos liberte, tire essas correntes, essas ataduras de nós, e todos possamos chegar no lugar onde Deus quer que nós cheguemos, aquele lugar de bênção. Então, nós também não podemos julgar sem pensar, mas ao invés disso, ensinar para as pessoas, ensinar para eles, dar bom exemplo para eles, bom testemunho, e ensinar a doutrina, ensinar a palavra, aconselhar as pessoas: mude, busca Deus, se afasta dessa vida, busca e se aperfeiçoa para Deus te abençoar. É isso que nós fazemos, é isso que fazemos. Bem, Deus nos ajude a fazer todo o trabalho que Ele nos deu. Bem, tempo para mais duas perguntas. Duas perguntas e acabamos. Bona tarda, germana Maria Luisa, que Déu la beneeixi.
Boa tarde, irmã Maria Luísa. Deus a abençoe muito. A igreja de Lleida, de Venasques e de Huesca a ama no Senhor. Irmã, eu tenho uma pergunta. Gostaria de perguntar-lhe sobre duas palavras que aparecem em várias passagens da Bíblia. As palavras são vestidos e revestidos. Por exemplo, em Efésios 4:24, diz assim a palavra do Senhor: e vos revistais do novo homem, criado à semelhança de Deus na justiça e na santidade da verdade. No capítulo 6, a partir do versículo 10, o Senhor nos ensina sobre a armadura de Deus e nos insta a revestir-nos de toda a armadura de Deus. E depois, em diferentes capítulos, em diferentes livros, em 2 Coríntios, Colossenses, Gálatas, fala também de ser revestidos. Minha dúvida é, irmã, ambos os termos significam o mesmo ou tem dois momentos? Nos vestimos quando cremos, nos arrependemos, por exemplo, tomamos a decisão do batismo em água e adquirimos esse compromisso de mudança de vida. E conforme avançamos no caminho do Evangelho, o Senhor nos reveste, nos adorna de virtudes, talentos e dons espirituais. Muito obrigada, irmã. A amo no Senhor. Você não me deu um verso onde fale sobre revestir. Por exemplo, irmã, em 2 Coríntios 5, versículo 2, que diz: desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial. Entendi. Revestidos é porque eles já estavam vestidos, não é? Já tinha uma veste, e diz que se é revestido é colocar mais uma veste em cima. Mas vestidos é o mesmo. Vamos dizer, vestidos é que tire a veste que você tinha antes, tira essa veste que você tinha antes, quando você não conhecia Deus, você tinha uma veste espiritualmente esfarrapada. E era o pecado no qual estava se vivendo, o pecado, a maldade, a ignorância, a falta de conhecimento de Deus, tudo isso, viver nas trevas. Então você tinha essa veste. E quando você conhece o Senhor e quando nós nos convertemos a Deus, então nós tiramos essa veste que tínhamos e colocamos uma veste nova, um vestido que Deus dá para nós espiritual. É essa veste. Mas quando ele fala sobre revestir-se de poder, é em cima desse vestido lindo que você já tem de Deus, veste mais um vestido, coloca mais um vestido em cima, um vestido de poder. Então agora você será uma pessoa com os dons, com o poder, exercendo tudo para Deus e somente vivendo uma vida para Deus. É isso. Isso seria quase a mesma coisa de colocar esse vestido, porque não vamos mais usar o vestido que tínhamos quando vivíamos no mundo. Isso já ficou para trás. Temos uma veste nova que o Senhor colocou para nós. Mas o Senhor diz na Bíblia que Ele nos coloca vestes brancas e que também nos veste com vestidos cheios de joias. Então eu acho que quando Ele dá essa veste de joias para nós, é uma coisa a mais, uma coisa mais chique, mais forte, mais poderosa do que essa veste branca que o Senhor coloca para as pessoas, porque diz que Ele nos veste com roupa branca, mas quando Ele quer premiar as pessoas, diz na Bíblia que as veste com roupas de joias. Então é aí onde vem esse revestimento, o revestimento, porque em cima da veste branca Ele coloca uma veste de joias. Enquanto você mais crescer espiritualmente e ter virtudes, qualidades, dons nos quais Deus usa a pessoa, então provavelmente Deus vai te vestindo melhor, vai te dando prêmios. Bem, vamos continuar? Vamos continuar? A última? Sim, irmão. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Que Deus a abençoe. Receba a senhora irmã e a sua comitiva uma cordial boas-vindas da obra de Girona. A senhora irmã nos dava a ênfase da grande bem-aventurança que nós temos de estarmos nessa igreja verdadeira do Senhor. E vem em meu pensamento um versículo da Bíblia no livro de Jeremias, exatamente capítulo número 3, no versículo número 15, onde fala o Senhor que Ele nos estaria levantando pastores segundo o seu coração e segundo o seu conhecimento para que nos apacentasse. E nós hoje somos mais que bem-aventurados,
por ter a senhora como a nossa pastora no meio da igreja, que nos ensina e cada dia nos aproxima mais da presença de nosso Deus. Irmã, agora sim, se me permite, tem uma pergunta no livro de Cantares, no capítulo número 4, no versículo número 16, livro de Cantares, versículo 16. Cantares 16. Cantares 4, versículo 16, Sim. irmã. Posso ler, irmã? Não. Sim. Diz o versículo 16: Levanta-te, vento do norte, e vem, vento do sul. Soprai meu jardim, espalhai os seus aromas. Venha, meu amado, a seu jardim, e coma de sua doce fruta. Minha pergunta, irmã, por que Deus, através de Salomão, utilizou esses nomes e essa expressão quando ele queria fazer uma representação da igreja e nosso Senhor Jesus Cristo? Muito obrigado, irmã. Que o Senhor continue te abençoando. Mas é que aqui ele está dizendo que esse vento do norte e vento do sul são uns ventos que têm esses nomes, uns ventos especiais que têm esses nomes, porque diz que eles soprem no jardim, que eles levantem e soprem no jardim. Então, esse vento do norte nem vento do sul estão falando do Senhor Jesus, são os ventos que têm esses nomes e que eles devem soprar no jardim de Deus, para que se espalhem os aromas daquele jardim, que possam se espalhar todos os perfumes e as cores aromáticas que há nesse jardim. Diz: venha, meu amado, a seu jardim. O amado é a igreja do Senhor e coma de sua doce fruta. Aqui está elogiando e fazendo um convite para esses ventos virem mexer nesse jardim, e ao mexer neles, eles moverão as flores, os pétalos, e gerará um aroma nesse jardim para que a amada venha comer nesse jardim e desfrutar desse aroma, desse perfume que esses frutos e essas flores que estão no jardim produzem. É uma forma poética do Senhor falar com a sua igreja. Muito obrigado, irmã. Bem, que o Senhor siga te abençoando. Agradecemos o Senhor no dia de hoje. E, como sempre, nós gostaríamos de continuar, mas não podemos porque o lugar não é nosso. Então, eles vão nos expulsar. Mas, graças ao Senhor, que as perguntas... Eu sei que as perguntas, elas têm uma bênção espiritual para cada um de nós. E Deus também, o Senhor também, Ele se agrada disso que fazemos, porque faz parte da obediência e da ordem dele quando o Senhor disse que nós temos de fazer estudos bíblicos. E quando nós fazemos os estudos bíblicos com a ajuda do Senhor, meditamos nele e glorificamos ao Senhor, porque ele se manifesta dessa forma. Por exemplo, ouvindo sonhos tão lindos da irmã, os sonhos que Deus dá para ela e se cumprem. Assim, nós damos a glória a Deus, porque nós também damos a glória a Deus quando ele se manifesta em sonhos e visões, que o Senhor cumpre todas essas coisas lindas e formosas graças ao nosso Deus. Hoje vamos orar e pedir para o nosso Deus pelas curas, pedindo para o Senhor nos ajudar, para o Senhor nos dar inteligência, para o Senhor nos dar sabedoria para entender os seus caminhos, para seguir nos seus caminhos, para lhe obedecer, para que nós sejamos filhos obedientes a Deus, que sejamos bons filhos, luz que brilha no mundo. Vamos pedir para o Senhor nos ajudar, para que o Senhor nunca se afaste de nós, nem nos ignore. E vamos pedir ao nosso Deus também pelos milagres, pelos sinais, pelas curas. A irmã que pediu que ela quer que o Senhor cure o seu filho, que deu para ela pela promessa dele. Eu sei que o Senhor fará um milagre para a irmã. E vamos pedir a Deus
Vamos pedir para o Senhor por todas as doenças. Não podemos listar todas as doenças porque há muitas, mas Deus conhece elas sim, e Ele sabe sim. E cada pessoa, cada um de vocês, peçam ao Senhor pela doença que você ou seu parente tem, ou do seu vizinho, uma pessoa que é sua amiga. Peça para o Senhor, e o Senhor sabe de tudo, Ele conhece tudo, e Ele premia as nossas atitudes quando nós queremos que o Senhor faça milagres nas nossas vidas. É isso que o Senhor vê no nosso coração. Então oremos ao Senhor e peçamos com toda a nossa alma. Santo Pai, Pai Celestial, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, te pedimos, Senhor, que nesta tarde ouças a nossa oração, o nosso clamor, as nossas petições, que Tu, Senhor, concedas os anseios do nosso coração. Tu conheces as nossas necessidades, conheces a nossa saída e a nossa entrada. Tu conheces os nossos pensamentos, Tu conheces o que vamos pensar amanhã. Tudo sabes e podes fazer tudo, Senhor. Nós sabemos da Tua misericórdia tão grande, do Teu amor, das Tuas promessas gloriosas, da Tua palavra que é firme, das Tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Conhecemos, Senhor, que Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que Tu és um Deus que se compadece daqueles que clamam e invocam a Ti de coração sincero. Que nos ajudas, que Tu tiras as aflições. Sabemos que Tu és um Deus de amor e de misericórdia, um Deus de perdão. Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós pedimos no dia de hoje, Senhor, que estendas a Tua mão poderosa, que cura, fazendo milagres e sinais nas diferentes pessoas, de todas as idades, de qualquer idade, que tem doenças. Senhor, Tu sabes que há diversas doenças. E as pessoas que são doentes, que clamam a Ti neste momento, que pedem pela sua saúde, que pedem a Ti pela doença que há neles, e eles creem e confiam e esperam que Tu darás para eles uma cura, que Tu os limparás e Tu nos libertarás, Senhor, e que Tu também repreenderás bruxarias, feitiçarias, que Tu tirarás maldições do diabo e destruirás a maldade e tirarás essa doença da epilepsia, do síndrome de Down. Essas pessoas que estão em cadeiras de rodas, as pessoas que não conseguem pensar sozinhas, não conseguem ter raciocínio, aqueles que não conseguem falar, nem ouvir, nem se mexer. Há tantas doenças, Senhor. Meu Pai, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor, pedimos a Ti que tenhas misericórdia, meu Senhor, e cura toda doença, Senhor. Não olhes para a fé, não vejas o coração da pessoa, mas a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão, as Tuas promessas que são fiéis, que são verdadeiras. Nós cremos em Ti, Senhor, e confiamos no Teu amor. Senhor, desce com o Teu poder, envia o Teu poder, Senhor, e cura, limpa, liberta, Senhor, tira as maldições, Santo Pai. Quebra as correntes e tira as ataduras diabólicas e destrói a obra maligna. Destrói a obra maligna. Santo Pai, estende a Tua mão, Senhor, e envia também o poder do Espírito Santo. Envia os Teus dons espirituais. Envia os dons espirituais, meu Pai, e o poder do Espírito Santo, e batiza e liberta e limpa, tira a incredulidade, tira a dúvida, tira a teimosia no coração, a dureza,
Tira toda venda e atadura e corrente. Quebra as correntes, Senhor. Quebra as correntes. Quebra as ataduras. Quebra as ligaduras. Tira toda a maldade. Liberta e limpa, Santo Pai. Envia o teu poder, meu Senhor. Envia poder do alto, Santo Pai. Te louvamos, Senhor dos céus e da terra. Te damos a honra, a glória e o louvor. Tira as dúvidas, tira a incredulidade. Mas tu, meu Senhor, se manifeste, meu Senhor, no nome do teu Filho, Cristo Jesus, e abençoa, Senhor, e dá os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo, e lhes dá, Senhor, curas e liberação, e tira as ataduras, as iras, as contendas, as raivas, destrói a obra maligna, Senhor, faz milagres, meu Senhor, porque tu és poder, tu és amor e tu és misericórdia. Te agradeço, Santo Pai. Te agradeço, Senhor, pela liberação e a cura, como sempre nos dás. Porque eu estou vendo tudo e ouvindo, e as curas vêm, e a liberação vem, e todo vai se manifestar. E vocês terão alegria e regozijo, terão poder do alto, viverão alegres e confiados, e me buscarão e me acharão, porque eu estarei perto de cada um. Eu estou aí perto, e muitas são as bênçãos, o triunfo e a vitória que eu dei no dia de hoje, e muitas mudanças e muitas vidas mudarão. Porque eu estou tirando as ataduras e as correntes, eu estou destruindo a obra do maligno e estou abençoando muitos e quebrando e destruindo as dificuldades e a maldade que o inimigo fez com muitos e cortando muitas tribulações. Também abençoarei economicamente e materialmente muitos, e eu darei para vocês nova vida e vem muitas mudanças. O Espírito Santo descerá muito em breve sobre muitos, e eu darei os dons espirituais aperfeiçoados. Sigam em frente e não tenham aflição de espírito, não tenham tristeza nos seus corações, porque eu estou dando alegria, regozijo, paz e bênção que cada um recebeu, e em breve cada um vai experimentar a bênção que eu dei para vocês. Sigam em frente e sejam firmes e sinceros e retos nos seus corações. Busquem o meu rosto, porque eu estou muito perto de vocês. Virão mudanças positivas no futuro e muita prosperidade e bênção. Confiem. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Pai. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, meu Senhor. Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Rei Santo e Justo. Obrigada, aleluia. Obrigada, eterno Deus. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, aleluia. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy?
iré, yo iré, yo la luz le llevaré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros, yo iré a su viña hoy. Glória ao Rei, glória ao nosso Deus, louvores para o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Glória a Deus, louvores para o Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada, meus queridos irmãos e irmãs daqui de Barcelona e das cidades ao redor. Muito obrigada, que o Senhor abençoe vocês grandemente, todos lá os que estão naquele salão do lado, Deus abençoe, e todos os que estão vendo, que assistem este vídeo, que o meu Senhor abençoe grandemente todos vocês, porque a promessa também é para todos vocês. O Senhor abençoe vocês, irmãos, e até em breve. Obrigada.